Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Iona e hoje eu vou conversar com você sobre propósito. Eu estou fazendo um propósito, de estudar sobre propósito. Então, se você também quer saber mais sobre o seu propósito, eu te convido a ficar nessa live de hoje e também a visitar as outras lives, porém no Instagram. Eu te convido a ficar nessa live de hoje, eu te convido a ver esse vídeo hoje e a ver as outras lives no Instagram, tá? Essa mensagem de hoje, ela é baseada no livro de Rick Warren, que é Uma Vida com Propósito. Este livro em verde, esse aqui já está bem utilizado e é um livro essencial para que a gente entenda mais sobre o propósito, o meu e o seu nessa terra. E hoje é um dia muito interessante porque é o dia 25, são 40 dias de reflexão sobre o propósito. E eu convido você a estar compartilhando essa live, esse vídeo de hoje com pessoas que você admira, com pessoas que você quer que essa mensagem tenha impacto. Esse dia 25 vai falar que nós temos o propósito de sermos transformados pela provação. Nós temos o propósito, de sermos transformados pelos momentos difíceis que nós passamos. E quantos de nós, quando foi uma vez que você passou por um momento difícil na sua vida e você aprendeu com isso, e você teve um benefício depois, você conseguiu ver o benefício, Então, assim, Rick Warren, ele fala que nós somos transformados pelos momentos difíceis que nós passamos. E como nós aprendemos, Olha só, pelo propósito de Deus, que é o nosso Criador. Deus tem um propósito por trás de cada problema que nós enfrentamos. Não é que Ele esteja lá enviando os problemas para cada um de nós e feliz com a gente passando por problemas, não é isso. Ele também sente a nossa dor. Mas muitas vezes nós passamos por situações difíceis e essas situações difíceis, que são as provações, elas nos capacitam, elas nos dão ferramentas que nós utilizaremos no futuro, provavelmente em outras situações, nos dão aprendizados, tá? Então ele vai falar aqui o seguinte, que Deus, os problemas são formas que nós temos também de nos achegarmos a Deus, de buscar Ele, na minha vida mesmo, eu me acheguei, fui buscar a Deus, depois de passar por muitas situações difíceis, Covid, término de relacionamento, então assim, me vi em uma situação muito difícil. Foi quando eu disse, não, eu preciso de Deus, E quantas pessoas também se sentem mais perto de Deus, Na época eu não me sentia tão perto porque eu não estava buscando, mas quantos de nós nos sentimos mais perto nos momentos mais difíceis, E hoje, quando eu olho para trás, eu digo, nossa Senhor, muito obrigada por aquela dificuldade que me aproximou de Ti, Porque senão hoje eu ainda estaria vagando pela vida sem ter um propósito, sem ter um coração satisfeito em Ti, Então, a Bíblia diz que Deus está perto daqueles que têm um coração quebrantado, um espírito abatido, ou seja, aquela pessoa que está com o coração todo disposto a ser transformado, Então, aqui ele fala justamente isso, que a nossa mais profunda adoração geralmente vai acontecer nos dias mais sombrios, tá? Quando nós sentimos dor física ou emocional, não temos disposições para orações superficiais, ou seja, nós vamos profundo. No sofrimento, aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Então, se você está passando por um momento difícil, que você possa colocar diante de Deus o seu momento difícil, com seu coração, chore diante dele, peça para Ele direcionamento e que Ele possa estar te direcionando, tá? Aqui vai falar, que Deus poderia ter mantido José longe, fora da cadeia, Daniel fora da cova dos leões. Jesus podia não ter ido para a cruz, Então, mas cada pessoa, cada um de nós passa por situações, cada um tem o seu fardo
E por isso também é importante que a gente não compare o fardo uns dos outros, tá? Muitas vezes o que você está passando, a outra pessoa já passou. Ou não passou, talvez é outra situação, né? Mas são nessas situações que muitas vezes o inimigo tenta apagar o nosso brilho. Nas situações, nos dias mais sombrios, é quando a gente está mais perto de Deus, tá? Por isso que a Bíblia fala que quando estou fraca é que sou forte. Então hoje, se você estiver fraca, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, saiba que você tem um Deus, que você tem um Deus à sua disposição para falar com você, para te orientar, para te dar força no meio dessa provação que você está passando. Vamos ver aqui o que mais destaco desse dia de transformação, né, de propósito, para que a gente entenda o nosso propósito. Ele vai falar aqui que nós precisamos reagir aos problemas como Jesus reagiria. E como é que nós podemos fazer isso? Nós primeiro precisamos mudar a nossa mente em relação aos problemas, né? Então, assim, por muito tempo eu fui uma pessoa que não quis ter problema nenhum, evitando problema de todo jeito, né? Reclamando dos problemas. Mas Deus nos convida a ter uma visão, uma perspectiva diferente. Porque quando Ele dá o problema, Ele também dá a solução. Então, por exemplo, na escassez de pão, né? Na Bíblia fala que houve a multiplicação. Teve um problema, mas Ele já tinha a solução. Então, muitas vezes eu e você passamos por problemas que Deus já tem a solução do lado, mas nós, por muitas vezes, ser a visão limitada, sem sabedoria, nós não entendemos a forma de solucionar. Mas que hoje você possa estar recebendo nos olhos espirituais sabedoria para que você possa estar conquistando a vitória no problema que você está enfrentando, que Deus abra os seus olhos para que você consiga enxergar a solução. Amém? Então, ele dá aqui algumas dicas. Lembre-se de que o plano de Deus é bom. Então, no meio da dificuldade, você vai descansar nele pensando, eu tenho que lembrar que o plano dele no fundo é bom, por mais que na minha percepção não seja. Então, Deus é um pai amoroso, né? E muitas vezes, nós temos essa visão distorcida de paternidade, de pai, de mãe, porque provavelmente nós tivemos certas rupturas, mágoas, feridas pela criação dos nossos pais aqui na Terra. Então, para a gente entender que tem um pai que ama, que cuida, muitas vezes é difícil a gente entender, mas a gente precisa entender dessa verdade, né? Que o plano dele é bom, perfeito e agradável para mim e para a sua vida. Lá em Salmos, o rei Davi fala o seguinte: assim como uma criança que acabou de mamar descansa nos braços da sua mãe, assim o meu coração descansa em ti, Deus, Senhor, né? Então, que assim seja. Pais e mães, eles têm um amor incondicional pelos seus filhos, né? Então, assim, é natural ter esse amor. Imagina o amor de Deus por nós. Então, Ele permitiu, né, que o ser humano seja pai, seja mãe, que multiplique para experimentar um pouco desse amor. Então, sinta-se amado, sinta-se amada por Deus. Mas durante as provações é importante que a gente se mantenha concentrado no plano de Deus para a nossa vida, não concentrado no sofrimento, tá? Olha aqui ele dá uma citação. Corrie ten Boom, não sei se tá certa essa pronúncia. Ele sofreu em um campo de concentração nazista e explicou o poder da concentração. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para si, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, ficará descansado, tá? Sabendo que Ele provê todas as suas necessidades, sabendo que Ele está te direcionando, te dando sabedoria. E o nosso enfoque, o meu e o seu enfoque, determinará os nossos sentimentos, determinará a nossa vida emocional. E as nossas emoções, elas nos levam para agir ou não agir, ficar parado. Né? Elas têm essa possibilidade, esse poder, né, de muitas vezes deixar a gente para baixo. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós damos um comando às nossas emoções, à nossa alma. E aí nós podemos ter força recarregada. Na Bíblia fala que nossas dificuldades são pequenas e não durarão muito.
e ainda produzem para nós glória imensurável que durará para sempre. Então, que Deus possa estar nos dando também olhos de águia para que a gente possa ver o que lá na frente nos aguarda, né? Então, a primeira dica é essa: a gente tem que lembrar do plano de Deus, que é bom, perfeito e agradável para as nossas vidas, tá? Segundo, exulte e agradeça. A Bíblia diz que deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em todas as circunstâncias. Não é que nós vamos ser agradecidos pela circunstância, aqui ele diz isso, né? Mas em todas as circunstâncias, seja agradecidos. Aí ele vai falar que não é que a gente vai ser agradecido pelo mal que aconteceu. Ah, Deus, obrigada porque meu carro quebrou todo. Não é isso, mas em todas as circunstâncias que a gente tem um coração agradecido a Deus. Deus quer que você seja grato por Ele usar os problemas que o afligem para o cumprimento de seus propósitos. Então, Deus usa os problemas, por mais os probleminhas aos problemões que você tem no seu dia. Creia que Deus está usando. E que teu coração não se desespere ao ver problemas pequenos, grandes. Certo? Outro versículo diz muito: alegrem-se sempre no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, tá? Então, quando a gente vai se alimentando dessas verdades, o nosso espírito, ele vai recebendo vida, né? Fiquem cheios de alegria quando isso ocorrer, pois há uma grande recompensa esperando por vocês. Então, aqui ele fala a respeito de quando a gente se alegra mesmo durante o sofrimento, tá? Então, isso você tá dando sacrifício de louvor ao Senhor, você tá colocando diante de Deus a sua alegria, a sua esperança nele, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. E isso Davi, né, o rei Davi fez muito. Nos Salmos ele falava do desespero dele, abriu o coração: Deus, está acontecendo isso. E no final ele dizia: eu esperarei em ti, né? E eu ainda verei a bondade do Senhor na terra, eu confio em ti. Então, que nós possamos, mesmo em meio à dor, ter o coração descansado em Deus, tá? Deus jamais nos deixará por conta própria, Ele sempre está conosco. E Ele passa pelo sofrimento junto conosco. Tenha certeza disso, que o sofrimento que você está passando, Deus está com você. Ele sofre, Ele tem emoções, Ele nos deu emoções, Ele também tem emoções, Ele sofre junto com a gente, tá? E que Ele use cada situação que você está passando para te aperfeiçoar, né? Para te moldar, para te dar sabedoria. Muito bem. Primeira dica: lembre-se do plano de Deus que é bom. Segundo, exulte e se alegre. Terceiro, recuse-se a desistir, tá? Esse terceiro fala que a gente precisa permanecer. Então, as provações, elas testam a nossa fé. E esse teste da fé é para gerar em nós a perseverança, né? Que a gente creia em Deus. E essa provação, ela permanece até que essa perseverança ela seja completa, tá? Então, nós temos essa possibilidade de ver cada provação, cada dificuldade que nós passamos na vida como provações, como meio de evolução, de crescimento, porque eu e você fomos chamados para crescer, não foi para ficar parado. O mundo cresce, nós crescemos todos os dias. Que esse seja o desejo do seu coração, de crescer, de amadurecer, crescer espiritualmente, emocionalmente, socialmente, crescer na sua família, como esposo, como filha, como pai, como mãe, que você possa crescer todos os dias. Não deixe a vida levar você, mas decida cada dia, né, dar o seu melhor, viver o seu melhor e não ser refém das circunstâncias, tá? E nós podemos não ser refém das circunstâncias quando nós fazemos essas três coisas aqui que Rick Warren aponta, né? Que é lembrar do plano de Deus que é bom, né? Exultar e agradecer, recusar-se a desistir. E nós precisamos permanecer nesse amor de Deus, tá? Porque quando a gente se recusa a desistir, o nosso caráter é moldado, a nossa fé é fortalecida.
e nós saímos muito mais fortes do que nós entramos na aprovação. Já vi uma analogia que na vida nós sempre fazemos provas, né? Tudo é um teste, até na faculdade, na universidade, na escola, todo mundo faz um teste para o quê? Para ser aprovado, para passar de nível. Então, toda vez que você passa de nível, você foi provado, por exemplo, na sua paciência. Você ia sair da sua, digamos assim, do seu eu, ia gritar, se irritar, mas você passou por aquela situação e você conseguiu se controlar, conseguiu dar uma melhor resposta, conseguiu equilibrar o ambiente. E naquela situação você se sentiu, uau, fiz algo que controlei minhas emoções. Ali foi uma provação para você, foi uma prova das suas emoções, foi uma prova porque para muitas pessoas é difícil se segurar, né? E aí quando você consegue, você passa por um novo nível. Então todos nós estamos passando por provações, por testes. Tudo que nós fazemos é um momento de aperfeiçoamento. E as situações difíceis, elas vêm nos convidar para estar mais perto de Deus. Que Ele possa estar abrindo os nossos olhos, né? E os seus olhos, para que você possa ver o objetivo das provações. Que muitas vezes nós não conseguimos enxergar durante a situação difícil, mas que Ele possa estar te ajudando a perceber a importância de passar por essa situação, certo? Muito bem. Se você estiver enfrentando problemas neste exato momento, não pergunte, por que eu? Por que eu, Senhor? Em vez disso, pergunte, o que quer que eu aprenda? Então, confie em Deus e siga fazendo o que é certo. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Não desista, cresça. Então, lembrei agora da passagem do semeador, né? A semente, ela é a palavra de Deus e todos nós somos solos. E tem solos que eles recebem a palavra de bom grado, porém depois, quando vem as dificuldades, as adversidades, as provações, então a palavra diz que já vem as provações, porque nós precisamos evoluir, né? Então as provações são uma forma de evolução. Então as dificuldades que nós passamos são para nos ajudar a evoluir. Seja financeira, seja profissional, seja familiar. Onde você vê que está algo que não está de acordo com o teu agrado, é uma provação, uma prova para que você tenha uma nova postura, um novo pensamento, que você mude de nível, certo? Então, tem solos, né? Tem pessoas que durante a provação, durante o teste, elas desistem. Não é... Já pedi tanto, já chorei tanto, já quis tanto mudar e nada aconteceu. Então, essa desistência, ela impede que a gente receba as bênçãos de Deus, da perseverança, né? E falando é fácil, o negócio é passar, né? Mas persista em acreditar na palavra, persista em crer que Deus tem um propósito e busque esse propósito. Não fique parado, sentado, pensando que Deus vai te mostrar na televisão, né, o propósito do que você está passando. Mas busque de forma ativa, bata na porta e a porta será aberta. E que Deus possa estar revelando, né, para mim, para você, cada propósito, ligando os pontos. Lá na frente você vai olhar que fez sentido e que Deus te abençoou, tá? E que Ele te abençoe, que Ele te faça aprender, né? Que cada provação que eu e você passarmos, que seja para aprendizado, que nós possamos aproveitar todas as oportunidades para crescer e que todas essas provações, elas nos fortaleçam e não nos diminuam, mas nos fortaleçam espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente, na nossa família, tá? Então você e eu, nós temos essa oportunidade de crescer, de se alegrar com Deus, tá? E que Ele possa estar nos dando essa sabedoria de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle, inclusive nas provações. Que nós possamos ser solos férteis, que recebem a palavra de Deus, se agarram a ela com todas as forças e permite que aquela semente, ela cresça, reguemos essa semente para que ela dê bom fruto. E esse crescimento, ele é dado quando nós permanecemos
com o solo limpo, né? Com o solo no lugar certo, com a semente retida, agarrada a essa semente, para que ela brote, para que ela viva e cresça e gere uma árvore que vai alimentar muitas e muitas pessoas. Que assim seja na minha e na sua vida, que a vida do Senhor esteja sobre nós, nos direcionando no seu propósito. Se você está passando por um momento difícil ou conhece alguém que está passando também por um momento difícil, que você possa estar encaminhando esse vídeo para que essa pessoa seja abençoada, edificada, para que ela reflita e escolha. Se escolher pelo menos uma dessas ações aqui, já muda a história, né? Então, lembrar da vontade do Senhor, do plano de Deus que é bom, exultar e agradecer e recusar-se a desistir, é essencial, né? Esses 3. E ele termina cada capítulo com uma reflexão. E o tema para a reflexão é: existe um propósito por trás de cada problema. Um versículo para memorizar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, você é chamado, né, para estar perto de Deus, e quando nós buscamos a Ele, nós nos alinhamos ao propósito dEle, e quando nós estamos alinhados ao propósito de Deus para a nossa vida, tudo coopera, né? Então, que possamos buscar esse alinhamento, buscar Ele, que Ele vai nos direcionar, e tudo vai fluir da forma mais tranquila. Não que não tenha aflições, né? Não é isso, que não tenha problemas, mas que nós em paz sentiremos paz em nosso coração e sentiremos que nós não estamos sozinhos, nós somos guiados, tá? E mesmo que tenha dias que você não sinta, você saberá a verdade, que a verdade é a seguinte, que Deus não nos abandona, Ele está conosco. Uma pergunta para meditar: qual problema na minha vida me trouxe mais crescimento? Qual problema na minha vida me trouxe mais crescimento? Que você possa estar se permitindo crescer, né? Se você está passando por um problema agora, é difícil muitas vezes ver a oportunidade de crescimento, mas que Deus possa estar abrindo seus olhos para isso e que a sua fé fique mais forte ainda, tá? E celebre aqueles problemas que te fizeram crescer, né? Parabéns por ter crescido. E qual é a postura hoje que você tem que ter diante dos problemas? Qual vai ser a sua postura? E ver eles como oportunidade de crescimento, e que cada um de nós tenha a vitória em cada momento difícil de provação, que tenha sabedoria para passar pelas dificuldades, pelas provações, né? Esteja com pessoas certas, esteja se alimentando a sua mente do que é bom, tá? Do que é perfeito, esteja alimentando sua mente de vida, né? De esperança, sorria. Tem uma pessoa que compartilhou um momento muito difícil que estava passando durante Covid, né? E essa pessoa teve que ficar isolada da família e tudo mais. Foi quase para UTI, mas decidiu, não foi necessário ir, ficou em casa, isolado. E decidiu, não, eu vou alimentar, eu vou fazer um cronograma aqui, vou programar meu dia, porque a minha mente ela tem que estar no lugar certo. Então foi estabelecendo horário de oração, de louvor, horário de ver filmes, horário de ver vídeos engraçados, e sorria e se alegrava. Então naquele momento difícil, aquela pessoa, ela conseguiu manter a mente dela focada, mesmo que a mente quisesse ir para outro lado, né? A mente queria focar no problema, a mente queria focar, naquela época estava todo mundo pensando que era a morte na certa, e a pessoa, não lembro direito, mas tinha vários fatores de risco, né? Então assim, muito medo envolvido, e aí a pessoa decidiu, o medo tá lá, mas eu não vou agir com base no medo, eu vou buscar outras coisas para que a minha mente esteja direcionada, né? Então assim, muito interessante como nós temos esse poder de decisão, de não olharmos para as circunstâncias, mas olharmos para aquele que pode todas as coisas, que ele deu sabedoria para essa pessoa de focar, de ver coisas diferentes, de ver vídeos engraçados, de sorrir o máximo que pudesse. E aí a recuperação foi fantástica. O pulmão foi recuperando, foi sendo regenerado, né? E a pessoa se recuperou.
Então, assim, que possamos ter essa sabedoria para botar a nossa mente no lugar certo, né? E que possamos colher os frutos, que o nosso solo ele seja fértil e que possamos, então, colher os frutos, né, do nosso coração no lugar certo, da nossa mente no lugar certo. E com certeza nós vamos colher esses frutos, certo? Frutos bons. Que você tenha muita esperança renovada e que o seu coração esteja descansado naquele que pode todas as coisas. Um grande abraço.